Vamos falar um pouquinho sobre Jorge Sampaoli, meu caro Jordão. As negociações parecem realmente quentes entre Santos e Sampaoli. E o torcedor do Santos quer saber, Jordão, já temos um novo treinador ou ainda não temos o acordo firmado com Sampaoli? É verdade que Sampaoli está chegando hoje ao Brasil, Jordão? É verdade, Marcão. O Jorge Sampaoli, ele mora no Rio de Janeiro e ele estava fazendo uma viagem internacional em Madrid, Marcão. E aí ele retorna hoje ao Brasil e as negociações com o Santos Futebol Clube estão quentíssimas e a todo vapor, Marcão. A informação que nós temos é que do lado do Santos existem duas divisões. Já respondendo também a pergunta do amigo Varandeiro. Quem defende o Kleber Xavier é o Marcelo Teixeira e o Marcelinho Teixeira, filho do presidente do Santos. Eles defendem a permanência do treinador até o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Em caso de uma vitória com um 3-0, como citado, por exemplo, com certeza isso daria mais força ainda para o Kleber Xavier e a argumentação de Marcelo Teixeira e o seu filho. Do outro lado da moeda, Comitê de Gestão e Alexandre Matos defendem uma troca imediata no comando técnico do Santos e o executivo de futebol do Peixe já negocia diretamente com o Jorge Sampaoli e podemos ter ele hoje, inclusive, Marcão. Hoje é um dia decisivo para Kleber Xavier, Jorge Sampaoli e também Alexandre Matos. Tá aí o Thiago Jordão trazendo alguns detalhes sobre a possível chegada do Sampaoli. Bom, pelas informações que nós temos, não está nada fechado. As conversas realmente acontecem há algum tempo. O Santos esteve muito próximo de contratar o Sampaoli em abril, né? E o Sampaoli, na hora H, não veio. O Sampaoli, na hora H, não veio, não quis vir. E ontem, eu falando com uma pessoa do Santos, ele me disse justamente isso. Falou, olha, o Sampaoli é um cara muito difícil, ou seja, você flerta com o Sampaoli, há algum tempo o Santos vem flertando com o Sampaoli, mas ele muda de opinião como ele muda de roupa, né? Então, assim, é um treinador que não é fácil de ser contratado. O que pode ser favorável ao Santos nesse momento é que a relação Marcelo Teixeira e Sampaoli, Marcelinho Teixeira e Sampaoli, já é uma relação, Jordão, que está madura, né? Ou seja, já tivemos conversas com o Sampaoli em abril, que quase teve um desfecho positivo, mas aí o Sampaoli pulou fora no momento final, né? O Sampaoli fez algumas exigências e pediu, inclusive, que gostaria de conversar de novo no meio do ano, porque naquele momento não era ideal para ele, porque não tinha tempo para trabalhar e também ele queria contratar jogadores, o entendimento dele que o melhor era assumir na janela do meio do ano. Inclusive já passamos, né, desse período que o Sampaoli gostaria, porque ele queria ter assumido não só o Santos, como qualquer outro clube, antes do Mundial de Clubes. Mas aí esfriaram as conversas, o Kleber Xavier estava sendo mantido pelo Santos Futebol Clube e agora, com o clamor das arquibancadas, com a pressão que existe nos bastidores, o Santos voltou a conversar com o Jorge Sampaoli. Jordão, o Sampaoli quer voltar. Isso é um ponto muito positivo. O Sampaoli tem ouvido tudo aquilo que o Santos está propondo, né? Inclusive, já tem uma análise do elenco, pelas informações que eu tenho. Não entende que o Santos precise contratar muitos jogadores, não. Talvez ali mais um ou dois zagueiros, pelo que eu ouvi, seria o pedido de Sampaoli. Então, Jordão, olha, eu acho que está muito bem encaminhado. Só que, por se tratar de Jorge Sampaoli, toda cautela é necessária. E eu acho que ele chegando ao Brasil hoje, essa conversa tete a tete, que pode rolar ainda hoje com algum dirigente do Santos, não sei se com o Marcelo, com o Marcelinho, com o Bozella, com o Alexandre Matos, não sei quem será o responsável por conduzir essa conversa frente a frente com o Sampaoli, pode ser que hoje esse acordo seja selado. E com isso, não me parece ter clima para o Kleber Xavier. Vamos aguardar como será o clima dessa reapresentação. A notícia vazou, toda a imprensa que cobre o Santos tem noticiado, está todo mundo com as mesmas informações praticamente, que existe negociação, está claro e evidente para todo mundo. Basta saber
como será o comportamento também do Kleber Xavier diante dessas informações. Ele pode bater lá na sala do Marcelo Teixeira e tentar entender. E aí ele pode ouvir do Marcelo Teixeira que realmente o Santos está buscando um novo treinador. Diante dessa informação, qual será a reação do Kleber? Será que ele permanece? Será que ele sai? Essa é a pergunta, Jordão. Então, hoje é um dia importantíssimo que pode, inclusive, ser o último dia de trabalho do Kleber Xavier. Por que não, Jordão? É verdade. E, Marcão, um ponto que eu acho que dá para levar em consideração também é que o Alexandre Matos, estando nessa negociação, ele mesmo já trabalhou com o Sampaoli no Atlético Mineiro. Em 2020, o Alexandre Matos ele tinha ido trabalhar no Reading, na Inglaterra, Marcão, só que ele teve o seu visto negado. E aí ele vem para o Atlético Mineiro justamente no período em que o Jorge Sampaoli é contratado. Então eu acho que unindo o Alexandre Matos, que já trabalhou com o técnico argentino, o Santos já negociou com o treinador também nessa temporada e flertou com ele em anos anteriores. Eu entendo que a negociação tende a caminhar bem, Marcão, e também compreendendo a situação de que o Sampaoli é um cara um pouquinho complicado, né, Marcão? Ele muda de ideia muitas vezes. É claro que nesta vez eu acho que as arestas serão mais fáceis de serem aparadas, porque já existiu uma negociação anterior. E com relação ao Kleber Xavier, olha, eu acho que não tem clima mesmo, Marcão. É igual como você falta um dia na sua empresa, você fica sabendo pelo WhatsApp que tá todo mundo, que o seu chefe tá negociando com o outro pro seu lugar. Com que cara você chega lá na instituição, né, Marcão? Então, eu acho que seria mais prudente, Marcão, o próprio Kleber Xavier, no meu ponto de vista, sentar com o Marcelo Teixeira e falar, olha, você está interessado no Jorge Sampaoli? Se de fato as negociações estão avançadas como tem sido veiculado, vamos encerrar esse acordo aqui, vamos encerrar a minha passagem, né? Vou sair do Santos, porque a gente evita, Marcão. É bem melhor fazer isso, porque você vai dar mais 2 dias de trabalho para o Kleber Xavier, por exemplo, para demiti-lo na sexta. Você já atrasou o planejamento para o jogo contra o Cruzeiro. Então, no meu ponto de vista, esse seria o melhor dos mundos para acontecer, Marcão. E com relação à contratação de jogadores, o Sampaoli está coberto de razão, Marcão. O Santos precisa de zagueiros. Porque daqui a pouquinho a gente vai trazer para o amigo Varandeira, um comparativo das escalações Santos e Juventude e Santos e Flamengo de 2019. A gente vai ver como que não existe tanta diferença assim entre os elencos avaliados, Marcão. Ah, exato. O Sampaoli já teria sinalizado que precisa de 1 ou 2 zagueiros, né? E no mais ele iria com esse elenco até o final do ano. Pelo menos essa informação que nós recebemos. O Sampaoli fez uma boa avaliação desse elenco do Santos Futebol Clube. Então hoje é um dia decisivo. Pelas informações não está contratado, é preciso destacar isso. É claro que pode já ter acontecido um acordo verbal, mas por se tratar de Sampaoli, eu acho que toda cautela é necessária, viu, Jordão? E foi aquilo que eu ouvi ontem, que olha, ele é difícil. Foi isso que eu ouvi. Ele é difícil. A gente flerta com ele há muito tempo, mas na hora H ele pula fora. É isso que eu ouvi. Na hora H ele pula fora. Então tem que aguardar. Tem que aguardar o Sampaoli estando no Brasil. E eu acho que essa conversa... E quem sabe, Jordão, aquilo que eu falei alguns dias atrás, Neymar Pai pode ser importante nessa conversa, né, Jordão? Com o máximo respeito ao Marcelo Teixeira, ao Marcelinho Teixeira, ao Alexandre Matos, é diferente você levar numa mesa de negociação o Neymar Pai, né? Então, às vezes, até algo bem pensado, olha, pega o Marcelo Teixeira e o Neymar Pai e eles vão diretamente para Búzios, né? Peguem um helicóptero e vão para Búzios. Conversem com o Sampaoli cara a cara. Eu acho que o Sampaoli não recusaria. Porque a situação do Sampaoli, ela é muito próxima de 2019, Jordão. O Sampaoli em 2019 tinha deixado a seleção argentina, estava muito mal profissionalmente, né? Porque ele fez um baita papelão na seleção argentina e na Copa do Mundo de 2018. Você se lembra, né? Ele brigou durante a Copa do Mundo com as principais estrelas da seleção argentina. E a seleção argentina, se não me falha a memória, naquela oportunidade, ela não passou da fase de grupos, Thiago Jordão. Se não me falha a memória, a seleção argentina... Passou? Isso, caiu nas oitavas para a França 4-2. Perfeito. Caiu nas oitavas de final, né? Para a França. E o clima era péssimo para o Sampaoli. Tanto que quando a Argentina fazia gol, ele comemorava sozinho os gols. Quem não se lembra dessa cena, né? Toda a comissão técnica, os jogadores reservas comemoravam entre eles e o Sampaoli isolado no banco de reservas. Então veja,
O Santos deu a ele essa oportunidade. E ele foi muito feliz na cidade de Santos, Jordão. Ele foi feliz na cidade, ele tinha liberdade ali para ir trabalhar com a bicicleta, que ficou famosa, ia jogar o seu futevôlei. Ele adorava a cidade de Santos e esportivamente ele também foi muito feliz. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, tem algumas questões importantes. Primeiro, comissão técnica. O Sampaoli vai fazer uma limpa na comissão técnica. Acho pouco provável que o Sampaio fique. Pode até ficar, mas vai ficar encostado. Ele não vai colocar o Sampaio para trabalhar diretamente com ele. Não vai. Então, pode acontecer o que aconteceu com o Arzu, por exemplo. O Arzu estava lá, mas estava encostado. O Serginho Chulapa estava lá, mas estava encostado. Então, ele vai fazer uma grande limpa e vamos ver quais profissionais ele vai querer trazer com ele, né, Jordão? Então, tem muito detalhe para ser realmente negociado. E outro ponto, o Santos tem uma multa rescisória a pagar de quase 20 milhões ao Pedro Caixinha. Esse é um grande problema para trazer o Sampaoli também, Jordão. Marcão, porque o Jorge Sampaoli certamente não pediria valores baixos, né? Ele não faria um contrato como por exemplo, do Kleber Xavier, em que você vai até o final do ano e com cláusula de renovação, sem multa longa e sem um grande salário, né? Então, é sim um fato a ser avaliado, porque o Jorge Sampaoli é de fato uma negociação totalmente complexa, Marcão. São muitos detalhes. Inclusive, a informação que foi trazida pelo César Luiz Merlot, Marcão, ele falou que o Sampaoli também teria participação nas categorias de base. O que, no meu ponto de vista, é algo bem interessante para o Santos. Porque, Marcão, quando a gente falou na semana passada em que o modelo europeu de gestão deveria ser aplicado no Santos, naquele quem fica, sai ou empresta, na categoria de base tinha que ser idêntico, Marcão. E quem faz isso aqui na América é o Independiente Del Valle. O mesmo trabalho é feito no profissional, é feito no sub-18, no sub-17, no sub-20, no sub-15. Porque quando o jogador ele começa a fazer a transição do futsal para o campo, Marcão, ele já entende como que é a filosofia de trabalho daquele clube e ele não tem dificuldade para fazer a transição do junior para o profissional. Então, no Santos tinha que ser implementado isso. Se a ideia é trazer o Sampaoli que joga de um jeito, mude também, eu faria essa mudança, Marcão, as categorias de base. Mude o jeito de jogar as categorias de base, porque principalmente os atletas do sub-20, Marcão, que geralmente são os que mais estão prontos para subir ao profissional, eles não teriam essa dificuldade de adaptação, porque conhecemos o Sampaoli, Marcão. O estilo de treino dele é muito doido, para colocar assim, e não seria, por exemplo, com a mesma intensidade com os treinadores que nós temos hoje nas bases. E um outro ponto importante, Jordão, pelas informações, o Neymar pai estariam de acordo, né, com essa chegada do Sampaoli. Então, aquela preocupação que existia sobre a relação entre Neymar e Sampaoli, se o Neymar gostaria ou não de ter o Sampaoli como treinador, parece que não é um problema, né? Gente, todas essas informações que nós estamos passando são informações dos bastidores, né, Jordão? É claro que ninguém vai confirmar nada, né? O Marcelo Teixeira não vai dar entrevista falando isso, o Neymar não vai dar entrevista falando isso, mas o Santos, eu acho aí, Thiago, você até trouxe um exemplo, Jordão, né, de você faltar um dia no trabalho e aí é claro que seria deselegante você descobrir que alguém está buscando um profissional para o seu lugar. Mas eu acho que nesse caso do Kleber Xavier e o Santos, eu acho que é um pouco diferente, Jordão. Porque, veja, se o Santos manda o Kleber Xavier embora e não tem um acerto com nenhum treinador, pelo menos verbal, como é que fica, Jordão? Então, eu sempre gosto de ver os dois lados da moeda. O lado do empregador e o lado do empregado, né? Porque um time do tamanho do Santos, ele precisa, claro, ter uma garantia que se ele mandar o seu atual treinador embora, ele já vai ter um outro substituto. Porque senão não faz sentido, né? Senão você acaba cometendo o erro que o Santos cometeu quando teve Sampaio, quando demorou 15 dias para contratar o fraco Kleber Xavier, quando demorou muitos dias para trazer o Pedro Caixinha. Por quê? Não teve planejamento. E até para você mudar, Jordão, você tem que ter planejamento. É claro que o mundo ideal é você primeiro mandar o treinador embora e depois você se acertar com outro profissional. Mas não é assim. No futebol, empresa, em lugar nenhum é assim. Porque é aquele velho negócio. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia.
Você tem uma empresa e você tem um gerente comercial, né, que você vai desligar da sua empresa. Você não vai deixar o seu departamento, né, sem ninguém por 10, 15 dias, área comercial que movimenta o coração da empresa. É claro que você já tem alguém em vista. É claro que essa empresa talvez até já tenha um processo seletivo aberto. O RH já foi avisado. É natural que isso aconteça. Então no futebol é a mesma coisa. Da mesma forma, Jordão, que o profissional Kleber Xavier pode conversar com outras empresas, com outros clubes, mesmo estando empregado. Quando chega uma proposta para ele, ele não fala assim, olha, não vou ouvir porque eu estou no Santos. Não. Normalmente eles abrem conversas. Ele pode decidir pelo sim ou pelo não, mas ele escuta a proposta. É que o Kleber não vai ter proposta de ninguém, porque ninguém sabe como que o Kleber foi contratado, a verdade é essa. Até hoje, ninguém consegue entender como que o Santos chegou no nome do Kleber Xavier. Foi realmente uma invenção de alguém lá dentro, parece do Pedro Martins, mas carimbada e validada pelo presidente Marcelo Teixeira. Então, eu não vejo erro no movimento do Santos, viu, Jordão? Eu não vejo erro de verdade, porque é justamente aquilo que a gente cobra, que o Santos tenha planejamento. E, às vezes, ter planejamento é realmente se antecipar, viu, Jordão? E o principal, né, Marcão? Hoje é dia 6 de agosto, dá tempo. Né, o Santos ainda tem tempo, Marcão, ainda teria também uma janela de transferências correndo para você resolver a rota. Não seria como aconteceu em 2023, em que você teve que fazer a correção de rota muito no final, Marcão, já estava atrasado. O Santos hoje, eu entendo que tem esse tempo para corrigir essa situação, Marcão, e poderia ter sido feito até antes. É o que a gente está falando sobre planejamento, Marcão. Por quê? O técnico Pedro Caixinha foi demitido na rodada 3. Né? Então, ali é claro que não teria um treinador já para substituí-lo logo na sequência, o Santos jogaria a quarta rodada com um treinador interino, que no caso foi o César Sampaio. Mas, Marcão, se passaram mais 13, 14 rodadas o Santos com o Kleber Xavier. Pô, não tem como ir com o Kleber Xavier e também o César Sampaio comandando o time. O planejamento desse ano foi jogado no lixo pelo menos um semestre inteiro. E agora estamos já no segundo mês do segundo semestre e o Santos parece que acordou, Marcão, e tá fazendo certo. Não é errado você olhar para... Por mais que você tenha um profissional gabaritado, que não é o caso do Kleber Xavier, mas usando como exemplo, você pode ter um treinador gabaritado, Marcão. Só que, se tem um outro que tá dando sopa no mercado, não custa nada você conversar. Funciona assim com o departamento de futebol, departamento administrativo, tudo. Você querer sempre o melhor para sua empresa não é errado. Errado é você querer abraçar suas convicções e morrer com elas, Marcão, que é o que o Marcelo Teixeira estava tentando fazer. Não adianta nada você ficar dando um jogo pro Kleber, aí ele perde, depois aí você segura a pressão, ganha, aí ele perde de novo. Isso não faz bem para um clube, Marcão, porque isso desgasta a relação do torcedor com a instituição e dos jogadores com o treinador, Marcão. Eu entendo que... Pensa o Neymar, por exemplo, indo pro CT hoje, Marcão. Aí ele chega e fala, pô, será que hoje é o Sampaoli? Amanhã vai ser o Kleber Xavier? Vai ser outro cara? Quem que vai estar aqui? Tem que ter definição quanto antes, Marcão, porque isso é ruim para todos e principalmente, claro, pro Santos. É verdade. O meu caro Jordão, vamos trazer os números do Sampaoli? Vamos trazer os números de Jorge Sampaoli, números da carreira do Sampaoli e números também do Sampaoli no Santos Futebol Clube. Jordão. Vamos a eles, Marcão. O Jorge Sampaoli, que na sua carreira disputou 562 partidas, com 293 vitórias, 128 empates e 141 derrotas. Ele tem um aproveitamento geral de 59%. Além do mais, ele comandou 13 clubes, com 7 títulos conquistados. Seu último trabalho foi no Rennes da França, com um aproveitamento de 30% em 10 partidas. Já pelo Alvinegro Praiano, Santos Futebol Clube, 64 jogos, 34 vitórias, 15 empates, 15 derrotas, um aproveitamento de 61,5%. Como conquistas, ele foi vice-campeão brasileiro, semifinalista do Campeonato Paulista e acabou sendo eliminado nas oitavas da Copa do Brasil. Tá aí os números, portanto, de Jorge Sampaoli para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Olha, sempre vamos debater aquela questão, muitos vão perguntar, o Sampaoli ganhou o quê, né? Olha, ganhou Copa América, o Sampaoli é um treinador que foi vice-campeão na França, que na minha opinião não é um feito tão simples, principalmente dirigindo o Olympique de Marseille. Foi vice-campeão brasileiro com o Santos Futebol Clube, numa campanha espetacular. O Sampaoli foi campeão mineiro, foi campeão carioca, ganhou alguma coisa no Flamengo, Jordão?
Não ganhou, Marcão. Não ganhou, né? Que mais, Jordão? Ele tem alguns títulos, né? Ele tem alguns títulos na carreira. Tem Sul-Americana por quem, Jordão? Ele tem Sul-Americana com a Universidade do Chile, Marcão, que inclusive fez a Recopa Sul-Americana contra o Santos Futebol Clube em 2012. É verdade. Tem uma Copa Sul-Americana. Então tá aí os números de Jorge Sampaoli. Eu acho que a gente não pode se prender somente em títulos, né? Se a gente se prender somente a isso, muitos vão concluir que por muitos anos o Tele Santana era um péssimo treinador. E não é verdade, né? Então, os títulos são importantes, é claro que são importantes para a carreira de um profissional, mas não é só isso. O Sampaoli, no meu entendimento, é um baita de um treinador, e eu torço muito para que ele venha. Eu acho que o Santos realmente muda de patamar. Ô Thiago, Jordão, eu tenho certeza absoluta, que se o Sampaoli vier para o Santos briga por vaga na Libertadores da América. Eu não sei se conquista a vaga, porque temos aí, claro, uma distância já considerável para quem hoje está entre os classificados. Mas eu não tenho dúvida que o Sampaoli vai fazer com que esse elenco de jogadores do Santos mude da água para o vinho. Olha, rapidamente, imaginem Álvaro Barreal com Sampaoli, Zé Rafael com Sampaoli, Mike com Sampaoli, Souza com Sampaoli, Bom Tempo com Sampaoli. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai dar uma sobrevida ao Pituca, jogador que ele gosta e gosta muito. Luan Pérez jogou com ele, tá certo? O Roleiser argentino, ele conhece o Roleiser, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Neymar Júnior é o toque de qualidade da diferença desse time. Luca Meireles, né? Até o David Washington pode ter mais oportunidade com ele, quem sabe jogar aquilo que se espera dele, que até agora não jogou. Então, eu acho que ele vai potencializar demais, Jordão. Eu sinceramente, torço muito para que dê certo. Eu sei que é um cara problemático, isso é uma preocupação, é verdade. Não é um treinador barato, mas eu acho que um elenco que tem Neymar Júnior não pode ter um estagiário como treinador. Tem que ter um treinador de ponta. O Marcelo errou. O Marcelo tirou 10 em trazer o Neymar, mas tirou 0 em trazer o Kleber Xavier.